Segundo orador desta homenagem à memória do Sr. Oliveira Salazar, ex-primeiro-ministro de Portugal, é o senhor deputado Plínio Salgado, autor da proposição, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, a sessão de homenagem à memória de Oliveira Salazar, recentemente falecido em Lisboa aos 81 anos de idade, depois de ter governado seu país durante 40, é uma oportunidade para fazermos uma ligeira análise política do mundo atual e das tendências que hoje se manifestam nos povos para polos absolutamente contrários. A partir dos meados do século XIX, criou-se um grande mito, o mito das massas. Ortega y Gasset escreveu mesmo um livro da maior importância como observação psicológica do mundo político europeu, intitulado A Rebelião das Massas. Essa rebelião das massas foi também estudada por Gustave Le Bon, por Jasper e Sombart. Acreditava-se que as massas, a partir dos meados do século passado, iriam tomar as diretrizes necessárias ao equilíbrio social do mundo. Entretanto, esquecia-se que o homem isolado é um, e incluído na massa é inteiramente outro. Isoladamente, o homem é consciente, o homem delibera, atua segundo o seu livre-arbítrio. Imerso na massa, perde a sua personalidade. E ninguém melhor definiu isto do que o Papa antecedente a João XXIII, o grande Pio XII, quando definiu massa e povo, dizendo que a massa é constituída de indivíduos levados pelos ventos da demagogia ou do dinheiro, e povo é conjunto de pessoas, não mais indivíduos, conscientes e cada qual pertencendo à sua própria categoria, que serão culturais ou econômicas. Realmente, nos fins do século, este mito se avantajara, mas produzindo efeitos inteiramente contrários aos objetivos daqueles que acreditavam nesta clarividência das multidões. Assim nós vimos, já em nosso século, dois fenômenos que demonstraram a incompetência das massas. Um, na Rússia soviética, onde as grandes multidões foram subordinadas a um cativeiro como jamais existiu no mundo. O outro foram as manifestações estrondosas dessa mesma massa na Alemanha, que resultou um governo despótico, um estatismo absorvente,
Nestas condições, estes dois episódios demonstram que não se pode confiar na massa, mas deve-se confiar no povo como orgânica de uma nacionalidade. Em contrário à exposição feita por Le Bon, Jasper, Sombart e principalmente por Ortega y Gasset, nós tivemos desde o começo do século passado a voz de Goethe, quando afirmava que as elites deveriam dirigir os povos. Posteriormente, Hegel, que lançou o princípio das elites. Depois, Mosca. Posteriormente, Pareto, na sua famosa tese sobre a circulação das elites. Chegamos, já depois da Segunda Grande Guerra, a uma situação mais complexa. Ao mesmo tempo em que grupos de intelectuais reagiam contra o predomínio e a insubordinação das massas, ao mesmo tempo em que o Scatesco, no seu famoso livro Rebelião das Minorias, demonstra a necessidade de um movimento em todas as nações para que estas minorias conscientes possam tomar as rédeas do governo. Na mesma ocasião, condições científicas e técnicas vieram criar novos conceitos de Estado e de governo. Realmente, o aceleramento do progresso técnico determinou uma concepção do Estado e do governo absolutamente contrária aos princípios da liberal democracia. A tendência hoje é de fortalecimento do poder executivo, dada a celeridade da apresentação dos problemas e necessidade imediata de suas soluções. Estes critérios têm levado os povos a uma situação também perigosa. É que surgiu o estatismo, ou a absorção da economia e de todos os problemas administrativos pelo poder executivo, de sorte que Frederico Hayek, no seu livro intitulado Caminho da Servidão, mostra a ameaça que representa para as liberdades grupais e individuais os planejamentos, a planificação, instrumento de que se servem os governos para extorquir as liberdades não somente do povo, mas principalmente do seu legítimo representante, que é o poder legislativo. Nesta situação é que nós verificamos a necessidade da conciliação entre o libertarismo das massas e a necessidade do poder executivo possuir maior força para bem governar uma nação. Mas esta conciliação só se pode dar com um conceito espiritualista da existência e dos povos. Ter uma noção exata do que seja a nação e o Estado, e do que seja o Estado e o governo. A nação cria o Estado. A nação é constituída de personalidades livres, autônomas, capazes de livre-arbítrio
e de grupos naturais em que se ajuntam estas personalidades, justamente para se defenderem dos excessos de autoridade do Estado. Os grupos naturais, família, associações profissionais, culturais e os núcleos populacionais que chamamos município, são os que constituem a nação. O conceito de soberania das nacionalidades já não pode ser aquele de Jean-Jacques Rousseau, que afirmava que a soberania da nação é o resultado da vontade geral. Não. A nação é soberana justamente por ser nação, por participar da autonomia dos grupos e personalidades que a compõem. Por conseguinte, a nação possui uma personalidade, e é esta personalidade que cria o Estado. O Estado é criatura da nação, que o engendrou com a finalidade de reger a ordem interna e as relações externas. O Estado não pode exorbitar, pretendendo criar uma nação, mas a nação é que pode criar o Estado e modificá-lo nas reformas constitucionais, para melhor adaptá-lo às contingências e circunstâncias históricas. Isto posto, vejamos como surgiu a figura de Oliveira Salazar na nação portuguesa. Ele encontrou os dados destes problemas. Era, além de grande jurista, economista e humanista. Tinha noção, portanto, dos termos da equação da qual deveria resultar a solução por ele almejada, assim como por seus patrícios, lançados na desordem e na anarquia. A situação de Portugal, desde os primeiros tempos da República, foi de verdadeira desordem nacional. A bandeira da República veio ensopada de sangue com o assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro. Subiu ao trono Dom Manuel II, que tentou pôr ordem no país. Tinha sido primeiro-ministro de Dom Carlos João Franco, homem autoritário, rígido, filho da Beira Alta, como todos os que nasceram naquela região, tinham um temperamento de ferro. A tradição de Viriato, que lutou contra os romanos, sempre continuou naquela cidade da Beira Alta. João Franco entendeu que poderia pôr ordem no governo do rei Dom Carlos, usando de violência. Era um temperamento parecido com o do nosso Visconde de Ouro Preto, o qual, por assumir uma atitude igualmente rígida, precipitou a queda de Dom Pedro II. Dom Manuel, rei jovem, procurou homens hábeis e capazes de conduzir a nau do Estado. Foi Debalde. E, finalmente, a 5 de outubro de 1910, foi proclamada a República. De início, inspirava certa confiança, porque assumiu a presidência o grande filósofo Teófilo Braga. Mas esta confiança não teve durabilidade. Os seus sucessores
estiveram abraços com as mais tremendas vicissitudes políticas. O país do liberalismo passou ao libertarismo, do libertarismo passou à anarquia, e da anarquia passou ao terrorismo. Basta dizer que, de certa feita, foram sequestrados todos os ministros do governo, levados numa caminhoneta a lugar ermo e ali fuzilados. Não havia estabilidade, como bem frisou o orador que me precedeu, nos governos da República. Mas, ao mesmo tempo em que a nação se desagregava, se decompunha, ia surgindo um grupo que poderemos inserir na categoria chamada por Uskatesco, por Hegel, por Goethe, a elite do país. A consciência profunda das nacionalidades revela-se nos seus tipos de elite. Assim apareceu em Portugal o movimento do integralismo lusitano, chefiado por Antônio Sardinha, que arregimentou um grupo de grandes intelectuais e pensadores: Hipólito Raposo, Conde de Monsaraz, Pequito Rabelo, Manuel Múrias e muitos outros. Este grupo começou a doutrinar e influiu poderosamente nas Forças Armadas. Houve uma insurreição que culminou no combate de Monsanto. Ao mesmo tempo, Paiva Couceiro, arregimentando adeptos nas fronteiras de Trás-os-Montes, invadiu o norte de Portugal e proclamou a monarquia na cidade de Chaves. Estes pruridos de reação da alma nacional marcaram o caráter da nova geração. A nação estava inquieta, a nação sofria, não havia liberdade para nada. Os próprios fiéis que iam às igrejas eram espancados à porta dos templos pelos chamados formigas brancas, capangas dos demagogos que então dominavam o país. Eis que, em janeiro de 1917, surgiu a grande esperança. Troaram os canhões e, à frente da tropa, surgiu a figura carismática de verdadeiro Messias Redentor, que foi o brilhante militar Sidônio Paz. Foi recebido pelo povo como um anjo da salvação. Impôs então o que era impossível que não impusesse, para sanar os males do país: uma ditadura militar. Governou durante um ano. Em dezembro de 1918, amigos particulares seus o avisaram de que se tramava a sua morte. Sidônio Paz respondeu uma frase lapidar, dizendo: eu não vivo no Portugal de hoje, vivo no Portugal de ontem, objetivando o Portugal de amanhã. Na realidade, pronunciou essa frase a 6 de dezembro. Foi assassinado a 18 daquele mês. Caiu novamente o país na mais tremenda anarquia, até que a nação impacientou-se. A influência da doutrina integralista
de Antônio Sardinha era grande, principalmente nas classes militares. Em 1926, a nação, cansada de sofrer, falou pela boca do general Gomes da Costa. O general Gomes da Costa lançou um manifesto ao país, arregimentou as tropas de Braga e do Porto e marchou sobre Lisboa. Houve adesão de todos os efetivos do Exército e Gomes da Costa assumiu o poder. Durante 2 anos, tentou ele recompor a ordem, principalmente a ordem financeira. Mas as dificuldades políticas subsistiam, até que em 1928, o exército descontente o apiou do poder e subiu à Suprema Magistratura da Nação o general Carmona, militar brilhantíssimo, professor da Escola Militar, e então ministro do Exterior. Carmona tratou inicialmente de acudir à situação financeira da República e mandou chamar um professor modesto em Coimbra. Era Antônio de Oliveira Salazar. Veio Salazar para Lisboa, assumiu a pasta das finanças, mas pouco se demorou, porque dizia, não lhe dava o poder por inteiro, e ele não sabia governar com parcialidade de poder. Voltou, arrumou sua mala e regressou a Coimbra. Mas a situação era caótica. É chamado segunda vez. Então, as Forças Armadas resolveram dar-lhe inteiro apoio. E ele exerceu a pasta das finanças, saneando a nação portuguesa dos males que a decompunham. Posteriormente, é elevado a presidente do Conselho. Como presidente do Conselho, executou uma grande política. Ele realizou a síntese dos pensamentos expostos pelos que estudavam a situação europeia. Ele uniu a tradição ao progresso. Ele despertou a alma da nação. Ele deu um objetivo à juventude. Ele, homem do século, não era unilateral na apreciação dos problemas nacionais. Hoje, senhores deputados, podemos afirmar que não existem problemas isolados. Todos eles têm correlação. Eu costumo pregar há muito tempo esta filosofia da correlação fenomênica. Assim, não pode haver finança saudável sem uma economia sã. Não pode haver solução dos problemas sociais sem o desenvolvimento do país. Porque os problemas sociais se resolvem com recursos econômico-financeiros. Não pode haver solução isolada para o problema da educação e da saúde, se nós não os correlacionarmos com a economia e as finanças do país. Salazar viu bem isso. Perguntei-lhe certa vez sobre a solução do problema social em Portugal. E ele me respondeu que, em primeiro lugar, era preciso resolver o problema econômico-financeiro, sem o que a solução dos problemas sociais ficaria no ar, sem base nenhuma.
e à mercê da pura demagogia política. Era um homem de larga visão. Na política exterior, granjeou um prestígio enorme a Portugal, a começar o prestígio financeiro, fazendo do escudo a terceira moeda forte da Europa. Nos casos internacionais, não agiu nunca segundo interesses do momento, mas de acordo com a doutrina que esposava. Foi respeitado, portanto, entre todos os povos. Ao chegar à Segunda Grande Guerra, sua atitude foi extraordinária. Manteve-se neutro. De um lado, a Espanha era premida pelo governo nazista para que entrasse em guerra. Do outro, Portugal era acionado pela Inglaterra para que também entrasse em guerra contrária ao eixo. Salazar realizou a política mais hábil. Fez um tratado defensivo e de cooperação com a Espanha, de modo que quando o general Franco era premido por Hitler, respondia: não posso, porque tenho um acordo com Portugal e Portugal é aliado da Inglaterra. Quando a Inglaterra premia Portugal, Salazar respondia: não posso, porque sou aliado da Espanha e a Espanha tem aliança com a Alemanha. Desta forma, conservou neutra a Península Ibérica, que é hoje a região da Europa mais segura, a base, a testa de ponte para os Estados Unidos e as nações do Ocidente se oporem ao domínio truculento da Rússia soviética. Sua política, portanto, foi de grande clarividência. Era um desses homens raros que aparecem de tempos a tempos na história dos povos. Ele tem algo de seus predecessores na história, do Marquês de Pombal como realização material, do Conde de Linhares, a quem o Brasil tanto deve e que foi o maior ministro de Dom João VI. Tinha qualquer coisa de Castelo Melhor, orientador dos reis, logo depois do período da colonização do Brasil. Tinha muito de Nuno Álvares Pereira, o condestável da nação, e por assim dizer, o fundador da dinastia de Avis. Tinha algo da ínclita geração, constituída pelos filhos do rei Dom João I, que foram Dom Duarte, Dom Pedro, Dom Fernando e o maior vulto da Europa de seu tempo, o infante Dom Henrique o Navegador. De todos hauriu lições que foram bem recebidas por seu caráter, temperamento e espiritualismo. Criou a mística da pátria. Por conseguinte, se podemos dele divergir neste ou naquele ponto, não podemos negar que desapareceu há poucos dias a figura do maior estadista da Europa contemporânea. Senhores deputados, esta homenagem a Salazar não é apenas a ele, é à nação portuguesa, à qual devemos o imenso território que constitui a nossa pátria, à qual devemos a nossa tradição cristã. É a nação portuguesa, cujos estadistas desde muito tempo sonharam com a comunidade luso-brasileira, o grande império,
que não foi possível constituir-se por injunções da Inglaterra e a política liberalista que lavrava em Portugal. Este Oceano Atlântico, nós poderemos chamá-lo, como os romanos chamavam o mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum da raça. De um lado, o litoral da América Latina, que o Brasil ocupa na maior parte. Do outro, o litoral africano. Lá em cima, Portugal e a Península Ibérica. Nós constituímos mais do que uma comunidade. Nós constituímos um verdadeiro império. Se soubermos conduzir nossa política exterior, tanto no Brasil como em Portugal, nós estamos em condições de, daqui a algumas décadas, erguermos nossa cabeça no mundo internacional e suplantarmos aqueles que se dizem hoje as grandes potências árbitros do mundo. Senhor presidente e senhores deputados, ao examinar a política portuguesa antes de Salazar, ao observar o que se passava de anarquia, confusão e terrorismo naquele país, ocorre-me lembrar idêntico período passado pela nação portuguesa no tempo do rei Dom Fernando, o último da dinastia borgonhesa. No tempo do rei Dom Fernando, a preocupação materialista, as ambições pessoais, a politicagem de baixo teor tinha enfraquecido e de dar sorte à nacionalidade, que ela foi derrotada várias vezes por invasões castelhanas. Morrendo Dom Fernando, não tinha herdeiros diretos, mas já uma pequena elite, dessa que se refere Goethe, Hegel, Uscatesco, já existia entre a mocidade. Da cidade de Santarém partiu um grupo de 20 cavaleiros em direção a Coimbra, onde se realizava a sessão das cortes para escolher o herdeiro do reino. Eram chefiados por Nuno Álvares Pereira. Lá chegando, eles impuseram que fosse aclamado Dom João, mestre de aviso. O que conseguiram, não somente por eles, como por uma rebelião da plebe em Lisboa contra os fidalgos que queriam vender a nação. Pois nos momentos mais difíceis das nacionalidades são sempre as classes mais altas as que estão dispostas a transigir e a entregar o seu país. Naquela ocasião, Dom João I casou-se com uma princesa inglesa, filha do Duque João de Lancaster, e dela houve 4 filhos, que foram aqueles que citei há pouco. Estes 4 moços mobilizaram a juventude da nação, criaram um novo espírito e iniciaram a época maravilhosa da epopeia das navegações. O poeta Luís de Camões, examinando a situação do tempo de Dom Fernando, e a outra promissora e magnífica dos tempos de Dom João I, escreveu nos Lusíadas a seguinte estrofe, que diz: depois de procelosa tempestade, noturna treva e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento.
apreciando os tempos anteriores a Salazar e depois o seu governo, nós verificamos que realmente e novamente Portugal estava dentro de uma procelosa tempestade da anarquia, do terrorismo. Noturna treva, quer dizer, os espíritos estavam mortos. Não tinham mais o sentimento da tradicionalidade e do destino histórico da nação. Sibilante vento, o vento da demagogia, dos comícios e de uma imprensa desenfreada. Mas, diz Camões, que depois de tudo isso, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Paralelizando a situação de Portugal com a que ocorreu no Brasil, e está se desdobrando em novos acontecimentos, podemos dizer, também como poeta dos Lusíadas, olhando para a situação difícil que atravessa nosso país como a situação difícil que atravessou Portugal, podemos dizer, cheios de fé em nossa destinação histórica, depois de procelosa tempestade, noturna treva e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Primeiro orador inscrito, o deputado Plínio Salgado. Eu estava aqui. Senhor presidente e senhores congressistas, não irei, nas breves palavras que vou pronunciar, dado a exiguidade do tempo de que dispomos, não irei analisar artigo por artigo do projeto original, nem as emendas dos lúcidos parlamentares que colaboraram para a melhoria e aperfeiçoamento desse projeto. Nem mesmo o parecer da douta comissão mista, que é claro na sua exposição e estabelece de maneira definitiva a concórdia entre o pensamento do Legislativo e do Executivo. Entendi de meu dever dizer algumas palavras sobre este importante ato governamental, porquanto me recordei de que este pensamento, esta fórmula de solução do grave problema da participação dos empregados no lucro das empresas foi exposto por mim num manifesto intitulado Manifesto Programa, em 1936. Diz lá, e tive ocasião de reler este documento, o seguinte: participação dos empregados nos lucros das empresas. Capítulo 6º do Manifesto Programa de 1936. Em sua linha E, propõe garantir ao trabalhador uma retribuição proporcional
a sua contribuição pessoal ao lucro oferido pelo empregador, às necessidades da empresa e da economia nacional, às exigências normais da vida individual e familiar e às condições indispensáveis ao seu aperfeiçoamento material e espiritual. Esta bandeira, levantada por mim em 1936, foi apanhada pelos constituintes de 1946, mas a redação do artigo a que se refere à matéria foi de tal molde que nunca se encontrou solução prática para executar aquele pensamento. Decorridos tantos anos, eis que o presidente Médici encontrou a fórmula que é exatamente a que eu propunha em 1936. Senhor presidente, senhores congressistas, o problema do trabalho, da sua remuneração, da justiça social, veio se arrastando durante o século XIX, não se encontrando solução adequada para ele. Inicialmente, em 1849, foi o Manifesto de Karl Marx que despertou a consciência do proletariado internacional. Posteriormente, tivemos a confluência dos dois fatores, o político e o econômico, com a fundação na Inglaterra das Trade Unions e, posteriormente, na Alemanha, a Confederação Geral do Trabalho por La Salle. A esta altura do século XIX, intervieram os pensadores católicos, entre eles Kettler e o cardeal Mercier, com o seu célebre Código de Malines. Isto criou um estado de espírito dentro do catolicismo, de tal sorte que sobreveio a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Dali por diante, o problema foi se pondo cada vez mais e aceleradamente pelo desenvolvimento do progresso tecnológico, do avanço da produção industrial. Até os princípios do século XIX, o homem era considerado apenas como um ser cívico, um ser político, segundo a concepção de Jean-Jacques Rousseau e da Revolução Francesa. Ficava inteiramente abandonado a todas as explorações dos mais fortes durante largo espaço daquele século. Mas as concepções sociológicas e econômicas dos homens da Confederação Geral do Trabalho, das Trade Unions, e que se originou mais tarde o Partido Trabalhista Inglês, eram ainda concepções inquinadas do vício de uma época em que se consideravam os fenômenos através de uma lamentável unilateralidade. É verdade que o século XIX cumpriu seu dever, sendo um século analítico e, por conseguinte, investigador, legando-nos, portanto, conhecimentos e princípios de que nos valemos para realizar a síntese de nosso século. Mas o que se nota na evolução destes acontecimentos é a aproximação cada vez maior do político com o econômico. Nestas condições chegamos ao nosso tempo. Foi a essa altura, meditando sobre o problema do trabalhador, cuja sindicalização propugnei,
antes que ela fosse realizada legalmente, desde 1932, foi meditando sobre a sua situação que lancei a ideia da participação dos empregados no lucro das empresas, mas tornando claro que essa participação deveria ser proporcional ao trabalho desenvolvido, à capacidade de produção, à manutenção e sobrevivência das empresas e aos supremos interesses da economia nacional. Agora é com prazer, com grande satisfação que vejo esse pensamento realizado como uma das sínteses do nosso século. É solução original, genuinamente brasileira, que não copia nenhum estatuto, nenhuma doutrina estrangeira, e que afinal vai resolver, com o fundo de participação, este problema dificilmente solúvel, dada a maneira como foi exposto vagamente na Constituição de 1946. O trabalho, senhor presidente, para mim, não é a mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, como queriam os teoristas liberais. Não é também, como querem os marxistas, um complemento da matéria-prima na formação da mercadoria. O trabalho está ligado intimamente aos deveres mais sagrados do homem. Sou espiritualista e creio em Deus. E creio que o homem, ser racional, pela sua própria racionalidade, tem o dever de propugnar por direitos que lhe deem os meios para executar esses deveres. O primeiro dever do homem é a sua própria liberdade, porquanto ela decorre da sua racionalidade. Para manter esta liberdade, o homem cria os grupos naturais que o defendem do arbítrio do Estado e das organizações econômico-financeiras que pretendem amesquinhar o ser humano. O primeiro desses grupos naturais é a família. Para organizar a família, o homem une-se à mulher e funda o lar doméstico. O lar doméstico é uma pequena república, onde homem e mulher exercem seu primeiro magistério e sua primeira magistratura. Primeiro magistério, porque o pai e mãe de família são os primeiros mestres de seus filhos. Primeira magistratura, porque a autonomia e soberania dos componentes do lar doméstico deve ser sustentada e defendida contra qualquer arbítrio estatal. E a autoridade dos pais de família deve ser absoluta em relação à educação de seus filhos. Mas o homem, para manter-se, o que é um dever biológico, manter-se a si próprio e manter sua família, outro dever biológico da propagação da espécie, precisa recorrer ao trabalho. O trabalho, então, é um meio através do qual o homem busca a sua própria subsistência e a subsistência de seu lar, de seus filhos. É algo de sagrado, não é mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, não é complemento da matéria-prima na formação da mercadoria, é algo sagrado, porquanto além de constituir um meio para que o homem possa cumprir os seus deveres, é também uma colaboração com Deus, porque o trabalho é criador. É verdade que somente Deus pode criar no sentido absoluto, isto é, tirar as coisas do nada. Mas o homem pode apanhar aquilo que existe na natureza e transformar suas formas e criar novas coisas por sua própria inteligência. Assim, é um colaborador de Deus,
o cientista que no laboratório pesquisa as leis da natureza de que se servem os técnicos para os nossos progressos, principalmente deste nosso tempo. É um colaborador de Deus, o escultor que toma o bloco de pedra onde existem todos os lineamentos e liberta as linhas que bem entende, para criar uma imagem corpórea magnífica ou a figura de um monstro. É colaborador de Deus, o operário de qualquer profissão, o marceneiro que transforma o bloco de madeira numa mobília, o ferreiro que bate o malho para produzir ferramentas, o operário da fábrica que concorre para o trabalho coletivo de todos os seus companheiros, a fim de criar a grandeza nacional. É colaborador de Deus o poeta que escreve um poema, o músico que compõe uma grande composição. O trabalho, portanto, é algo de sagrado, e é como tal que deveremos encarar os trabalhadores de todos os países, e particularmente o trabalhador do nosso país. Foi, portanto, com grande satisfação que li esta mensagem presidencial, principalmente na exposição de motivos, em que o presidente se revela um homem do seu tempo. Já tive oportunidade, certa vez, nesta tribuna, de declarar que ia dar uma grande novidade, e que a novidade era a de que estávamos no ano de 1964, porquanto ninguém olhava para o calendário, e raciocinávamos com a mesma mentalidade de 50 ou 100 anos atrás. Se o século XIX foi um século analítico, e como consequência unilateral na consideração dos problemas, o nosso século, tomando de todos os conhecimentos que o anterior lhe concedeu, ele realiza a grande síntese. É a grande integração, razão pela qual prego a filosofia integralista, que hoje é dominante em quase todos os povos do mundo através de suas elites. Por isso, frequentemente ouvimos falar concepção global, integração, integralidade, porque a vitória dos homens está nas suas ideias e não na sua pessoa. Não adianta um homem ser vitorioso pessoalmente, assumir governo. O que adianta é que suas ideias, através do tempo, vão cada vez mais se infiltrando e calando na mentalidade de seus contemporâneos e do futuro. Esse é o motivo pelo qual aqui estou na tribuna, para regozijar-me com os congressistas, porque neste instante percebo que vale a pena trabalhar longos anos, ser incompreendido, ser combatido, mas quando não se trabalha para os contemporâneos, mas para o futuro, para os descendentes dos nossos contemporâneos, vale a pena. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E por conseguinte, senhores congressistas, continuemos a trabalhar cada vez mais pelas gerações futuras, cada vez mais procurando as fórmulas adequadas ao tempo em que vivemos, de aceleração do ritmo do progresso e desta complexidade social, que nós podemos reduzir à simplicidade das fórmulas claras e precisas. Estas as palavras que eu queria deixar hoje nesta tribuna, com grande alegria, com grande satisfação, e principalmente congratulando-me com o presidente da República, esse homem que se tem revelado desde o primeiro dia, um estudioso, um desejoso do nosso desenvolvimento, um pacificador social, um homem de grande honestidade mental, espiritual e cordial. Parabéns à nação brasileira, que hoje tem
um homem de tão grande estatura à frente de seu governo. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, doutor. Deputado Lauro Cruz, Vossa Excelência, ao despedir-se desta casa, que deixa por espontânea vontade, não comparecendo ao recente pleito eleitoral, com grande mágoa para todos nós, Vossa Excelência refere-se aos 2 partidos a que pertenceu e aos quais foi fiel doutrinariamente. E refere-se a vultos eminentes da União Democrática Nacional do nosso Estado de São Paulo. Vossa Excelência, entretanto, é desses homens que ultrapassam os limites dos partidos. Há homens cujo valor, ainda que eles disciplinadamente e por questão de caráter e de honra, não fujam às exigências da corrente política que pertence, há homens que ultrapassam os limites dos partidos. E Vossa Excelência é um deles. Convivi com Vossa Excelência na Comissão de Educação e Cultura. Que tardes magníficas ali tivemos, de amor ao Brasil, de desejo de bem servir nossa nação, examinando os projetos que por nós passavam, com meticulosidade e escrúpulo, a fim de que pudéssemos prestar realmente serviço, sobretudo à juventude do país, que estava mais diretamente ligada aos problemas da educação nacional. Vossa Excelência sempre nos encantou quando se pronunciava a respeito de qualquer projeto. Era a palavra sensata, era a palavra cheia de responsabilidade. Vossa Excelência estudava nos mínimos pormenores os projetos que tínhamos a examinar e sobre os quais nos pronunciar. E era sempre com prazer que o ouvíamos, não somente pela sua visão geral da problemática educacional do Brasil, mas ainda por seus conhecimentos técnicos, seu conhecimento das leis e regulamentos, sempre nos esclarecendo em dúvidas que poderíamos ter. Vossa Excelência, deputado Lauro Cruz, citou nomes eminentes de São Paulo. Realmente esta casa e o Congresso tiveram a honra e a glória de receber em seu seio homens da mais elevada estatura intelectual, professores eminentes, homens de Estado que honrariam qualquer país. Deve estar na lembrança desta Casa do Legislativo e das 2 casas do Congresso os vultos que por aqui passaram e que exigem de nós elevar o nível do parlamento brasileiro, principalmente tratando da educação popular, a fim de que possa ser exercido o sistema democrático com mais largueza de vistas e com mais interesse pelo bem comum, e abandonarmos para sempre os interesses de amizade, os interesses pessoais, de grupos ou de regionalidades, para só encararmos os supremos interesses da pátria brasileira. Vossa Excelência sai hoje desta casa, deixa-nos cheios de saudade. Permita a Deus que haja uma revisão no seu comportamento atual e que o possamos um dia ter de novo nos debates legislativos e nos estudos de comissão. Mas se assim não for, mesmo assim, Vossa Excelência estará presente pelo exemplo, pela cultura, porque Vossa Excelência, mais do que representante de partido, foi representante da cultura brasileira no seu mais alto sentido,
no sentido intelectual e no sentido moral. Deputado Lauro Cruz, como seu companheiro de comissão durante esses anos em que convivemos, é com mágoa que vejo retirar-se para outras atividades não as parlamentares. Mas é com espírito de justiça, menos do que com a amizade que nos une. É com esse espírito de justiça que quero dizer que, assim como Vossa Excelência citou estes nomes eminentes que honraram o Parlamento, nós citaremos sempre o seu nome como um dos luminares do Congresso Nacional. Muito bem. Nobre deputado Plínio Salgado, Vossa Excelência comove-me com a sua palavra de companheiro e de amigo, e comove-me sobretudo pela autoridade da sua pessoa, que tantos serviços tem prestado ao Brasil e que tanto se tem distinguido no cenário nacional. Vossa Excelência se refere às agradáveis tardes que passamos na Comissão de Educação, mas com que encanto, nobre deputado Plínio Salgado, nós ouvíamos sempre os seus pareceres e as suas intervenções nos debates. Ali estava a sua palavra de cultura, ali estava a sua palavra de sabedoria, ali estava a sua palavra de pensador, de homem que tem um alto sentido de responsabilidade do seu cargo, da sua vida pública. Vossa Excelência, sim, me deu muitas vezes o imenso prazer de abeberar-me dos seus ensinamentos, ao ouvir os seus pareceres, ao ouvir as suas dissertações, ao ouvir os seus trabalhos extraordinários, com que Vossa Excelência tem honrado o Parlamento Nacional. Agradeço o seu testemunho de amigo e de companheiro numa das maiores comissões desta casa. Quero lembrar-me, a propósito deste fato, do que dizia há tempos, quando ainda entre nós, um dos espíritos mais combativos do Parlamento Nacional, o deputado Brito Velho. Ele dizia que o dia mais agradável, mais elevado para ele da semana e dos trabalhos parlamentares era o dia em que havia reunião da Comissão de Educação. Aquele órgão se tornou realmente um centro de educação e de cultura. E tanto ele, deputado Brito Velho, como Vossa Excelência, deputado Plínio Salgado, foram duas grandes expressões da cultura nacional dentro daquela comissão. Desejo que Deus o conserve ainda por muitos anos nesta casa, para honrar aquele órgão técnico do Parlamento.